Bom dia, nono ano! Hoje nós vamos encerrar a Primeira Guerra Mundial, ok? Nós vamos estudar como que foram os conflitos, o que eram as trincheiras, nós vamos ver um pouquinho os ratos das trincheiras, a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e, finalmente, o seu desfecho, que foi o Tratado de Versalhes. Prestem muita atenção, porque isso é conteúdo de prova. Hoje eu saí das trincheiras que eu não gostei muito, fedido, muito rato, piolho. De piolho basta que eu pego na escola. Beleza? Então, hoje, diretamente aqui do meu lar, gravando para vocês. Rapidinho, deixa eu só compartilhar a minha tela e vamos lá. Pessoal, então na aula passada nós vimos quais foram os antecedentes e a causa inicial da Primeira Guerra Mundial. Então nós vimos vários antecedentes e vimos que o estopim, o motivo político, a causa imediata da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, tá? Assim, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia e aí a Alemanha foi ajudar o Império Austro-Húngaro e aí a França e a Inglaterra foram ajudar a Sérvia e tem início a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela é dividida em 3 fases. Primeira fase, movimento. Segunda fase, trincheira. E terceira fase, movimento, novamente, que nós vamos estudar. Então, presta atenção. A Primeira Guerra Mundial ela é dividida em 3 fases. Então, estopim. Estopim da guerra, o assassinato de Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro, ok? Após a morte dele, tem início aí a Primeira Guerra Mundial, em 28 de junho de 1914. É interessante destacar, pessoal, que durante a Primeira Guerra Mundial existiam muitas propagandas para incentivar os jovens a irem para essa guerra. Propagandas do tipo que colocavam o inimigo como um monstro, olha lá, soldados comem bebês. Colocavam o inimigo como um monstro e mostravam a guerra como algo positivo e incentivavam esses jovens a ir para a guerra ou para se tornar um herói, para arrumar uma namorada, para mostrava sempre a guerra como algo bom. Então, como eram essas propagandas de guerra? Mostravam o inimigo como negativo e mostravam a guerra como algo bom. Aqueles que iam para a guerra tornavam-se heróis. Olha lá, sempre lá tem o soldadinho sorrindo, todo mundo feliz. E essas propagandas incentivavam os jovens a se alistar na guerra. Pergunta: essas propagandas eram realmente reais? Quando esses jovens eles chegavam na guerra, era isso que eles encontravam? Não, pessoal. Na guerra, essas propagandas eram propagandas enganosas. As pessoas estavam sendo enviadas para morrer. Esses jovens passavam fome, ficavam entrincheirados dentro de buraco, em meio a cadáveres, com medo extremo. Imagina meninos da idade de vocês, de 14, 15 anos, num conflito desse, longe da família, longe de tudo. Então, eram propagandas enganosas que mostravam a guerra como algo positivo, mas na verdade a guerra era extremamente negativa. Beleza? Então, pergunta: como que eram as propagandas da guerra? Eram propagandas que mostravam a guerra como algo positivo, que mostrava que aqueles que iam para a guerra seriam heróis. Como era a realidade da guerra? Terrível. Beleza? A guerra se desenvolveu entre 2 grupos principais. De um lado, Tríplice Aliança, a Aliança de Alemanha. Então, na Tríplice Aliança nós tínhamos Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E Tríplice Entente, que era o grupo da Inglaterra, França e Rússia, tá bom? Então, inicialmente era esse grupo, ó, Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Detalhe que, no desenvolver da guerra, esse grupo vai mudar. Nós vamos ter uma traidora, que é a Itália, que sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. E temos os Estados Unidos, que entra na guerra também, do lado da Tríplice Entente. Beleza? E a Rússia, que sai por conta da revolução que vai acontecer lá. Então, quem que sai da guerra? Rússia. Quem que muda de lado? Itália. Quem que entra extra? Estados Unidos. Beleza? Bom, a guerra ela começou em 28 de julho de 1914, a partir do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, e ela durou até 11 de novembro de 1918. Então era para ser uma guerra curta, de meses, era o que eles imaginavam, mas ela durou aí quase 4 anos, beleza? Mais de 4 anos, na verdade, né?
Então, ó, a primeira fase da guerra. A guerra é dividida em 3 fases. Primeira fase, movimento. Professor, o que significa guerra de movimento? Guerra de movimento significa conflito direto. Eu vou lá e bato, conflito direto. Segunda fase foi uma guerra de trincheiras, que é uma guerra parada, o que ocorre dentro de buracos, onde soldados cavavam os buracos para defender o território que eles tinham conquistado. E a terceira e última fase, novamente, movimento, que é conflito direto novamente. Beleza? Então aqui nós temos uma guerra de movimento, que são soldados correndo, e uma guerra de trincheira, que é parada dentro do buraco. Primeira fase da guerra, movimento. No início da guerra, pessoal, a Alemanha ela estava vencendo, tá? Ela tava dando um baile nos outros. Ninguém imaginava que um país recém-criado teria, teria tanto poder. Então, inicialmente, na primeira fase, que era movimento, a Tríplice Entente ela avança sobre a Tríplice Aliança. A Alemanha ela estava avançando sobre os inimigos, até que a Inglaterra e a França chegaram na Itália e falaram assim: Itália, muda de lado. É a gente que vai vencer. E se nós vencermos, eu vou te dar muito mais prêmio do que a Alemanha. A Alemanha não estava vencendo o grupo dela? Estava avançando? Então eles estavam desequilibrar a Alemanha. O que eles fizeram? Compraram a Itália. E a Itália, que era daqui, ó, da Tríplice Aliança, foi para a Tríplice Entente. E isso desequilibrou o grupo, tá? E com isso a Alemanha ela perde poder, porque ela perdeu um aliado. E aí a Alemanha, que até então estava avançando, empata as forças com os aliados com a aliança, perdão. E aí tem início a guerra de trincheiras. Então vamos lá, primeira fase. Inicialmente a Alemanha estava vencendo, até que a Itália muda de lado na guerra. E aí tem um empate. Com esse empate tem início a segunda fase da guerra, que é a guerra de trincheiras. Olha o meme aqui. Itália, tamo junto, Alemanha, vamos tocar o terror. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, a Itália. Nunca vi esse cara na minha vida. Traidora, né? Falciane, essa Itália. Segunda fase da guerra, a pior fase da guerra, a guerra psicológica, chamada Guerra de Trincheiras, tá? A Guerra das Trincheiras é a fase da guerra chamada fase da lama, dos ratos e dos piolhos. É a fase mais lenta da guerra e foi a pior. Professora, como pior? Eles estavam dentro de buraco. Era uma guerra psicológica. Você tá numa trincheira e a 200 metros pode ter a trincheira do seu inimigo. Um fio de cabelo seu é o suficiente para que ele atire, tá bom? Então as pessoas viviam em constante medo. Dentro dos buracos, elas faziam as suas necessidades, então faziam cocô, xixi, elas comiam. Se alguém morresse lá, ele ficava. Os ratos, atraídos pelo mau cheiro, pelos defuntos, eles iam lá comer esses defuntos. Então, lama, porque chovia, eles ficavam no meio da lama. Rato, as trincheiras eram repletas de rato que comiam os dejetos e resto de gente morta. E piolho. Piolho, por conta das sujeiras, os piolhos viraram pragas. Uma curiosidade, por conta das trincheiras surgiu uma doença muito parecida com o Covid, chamado gripe espanhola, que depois da Primeira Guerra Mundial se disseminou pelo mundo, tá? Então, ó, pior e mais longo período da guerra. Era uma guerra psicológica. As pessoas que ficavam nas trincheiras ficavam loucas, ficavam morrendo de medo. A qualquer momento elas poderiam ser atacadas, tá? E por que que essas pessoas elas entraram nas trincheiras? As trincheiras eram cortes no chão, era uma maneira de defender o território. Uma curiosidade sobre a Guerra de Trincheiras, que eu coloquei o vídeo no grupo para vocês, chamada Trégua de Natal, é esse episódio chamado Trégua de Natal, em 1914, onde soldados ingleses e alemães eles saíram da trincheira, comemoraram o Natal juntos, jogaram futebol, descansaram e depois voltaram para as trincheiras a se matar, tá? Depois vocês vão ver, é bem interessante e bonito. Como que funcionavam as trincheiras, ó? Aqui, isso daqui era uma trincheira, um buraco com sacos de areia para defender, cheio de soldado no interior. Quem tiver curiosidade, assista um filme 1917, que mostra, eu coloquei até no Insta, que fala de uma parte dessa guerra de trincheiras. É sensacional, maravilhoso e dá medo também, tipo assim, dá aflição. Uma trincheira típica tinha pouco mais de 2 metros de profundidade. Então, elas tinham 1 metro de profundidade, 1,80 m de largura, à frente e atrás, e eram cheias de sacos de areia, com quase 1 metro de altura. Havia ainda um degrau de tiro de meio metro acima do chão. Ele era usado para os sentinelas de vigia na hora de atirar contra o inimigo. Então, as trincheiras elas eram minúsculas. Corpos em decomposição enterrados.
Corpos em decomposição enterrados em covas rasas, perto das trincheiras atraíam ratos, que proliferavam sem controle. Além de transmitir doenças, eles chegavam a roubar comida do bolso dos soldados e a roer o corpo dos feridos. Na total falta de higiene, piolhos disseminavam a febre das trincheiras, doença contraída por mais de 10% dos soldados. Olha um defunto aqui nas trincheiras. Os ratos, eles vinham comer esses corpos. Às vezes eles pegavam comida do bolso dos soldados também. Se você estava machucado, eles iam lamber seu sangue. Aqui é uma foto das trincheiras. Olha o tamanho dos ratos que tinham lá. Credo. Olha que eu vi essa foto, me deu uma aflição. Aqui é o interior de uma trincheira. Imagina os caras tinham que ficar assim o dia inteiro, tá? Esperando a qualquer momento o ataque do inimigo. Eram tantas trincheiras que alguns países da Europa ainda têm esses riscos onde elas existiam. Então, a primeira fase, movimento, avanço da Alemanha. Segunda fase foi um empate, tá bom? Ocorreu a guerra de trincheira, mas algo aconteceu no ano de 1917 que fez acabar a fase das trincheiras e voltar ao movimento. No ano de 1917, aconteceu uma revolução na Rússia, chamada Revolução Russa. E a Rússia, ela é obrigada a sair da guerra. A guerra não estava empatada? Quando a Rússia sai da guerra, desempata. E quem começa a avançar novamente? A Alemanha. Então, terceira fase, movimento. A Rússia sai da guerra e novamente a Alemanha avança. A Alemanha fica toda contente, avança e começa a bombardear à torta e à direita, porque ela achou que a guerra era dela, que a vitória seria dela. Porém, nesses bombardeios que ela estava fazendo, ela ataca navios nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que até então estavam na dele, vendendo produtos para a Tríplice Entente e para a Tríplice Aliança, arruma desculpa para entrar na guerra. Então vamos lá, na terceira fase, o movimento da Alemanha estava ganhando, até que ela ataca navios dos Estados Unidos, que estavam descansados, cheios de armas e doidos para ganhar uma guerra, para sair da crise de 29. Doidos para ganhar uma guerra, para ganhar dinheiro, é óbvio. Quando os Estados Unidos eles entram na guerra, eles decidem o final dessa guerra. Professora, como assim? Os Estados Unidos ele entrou na guerra descansado, cheio de armas e louco para ganhar dinheiro. Até então, os Estados Unidos não era a grande potência que nós conhecemos hoje. Ele era um país normal da América. Após a Primeira Guerra Mundial, ele ficou extremamente rico, tá? Torna-se uma potência mundial. Então, olha lá. Os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, ele determinou o fim da guerra e levou à vitória da Tríplice Entente, que é o grupo da Inglaterra. Professora, mas eles estavam perdendo até a entrada dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entram na guerra, eles vencem, ok? Os Estados Unidos entraram porque seus navios foram bombardeados pela Alemanha. Descansados e repletos de armamentos, os Estados Unidos definiram o final da Primeira Guerra Mundial. Essa é uma propaganda estadunidense da Primeira Guerra Mundial, onde é o tio Sam chamando os estadunidenses a participarem da Primeira Guerra Mundial, ok? Então, pessoal, os Estados Unidos entrou na guerra, no final da guerra, descansado, cheio de arma. A Alemanha estava lá desde 1914 na guerra. A hora que ela achou que ia vencer, Estados Unidos entra e, a Alemanha é destruída. Perde a guerra. Vitória da Tríplice Entente, tá? Consequências da Primeira Guerra Mundial. Primeira, vitória da Tríplice Entente. Segunda, milhões de mortos e feridos. 9 milhões de mortos, a maioria civis, ou seja, pessoas que não estavam participando da guerra, e 30 milhões de feridos. Surgiram muitos armamentos de altíssima destruição, como tanque de guerra, metralhadora, gás mostarda, veneno, que era um veneno que as pessoas respiravam e morriam, ok? Então surgiram inúmeros, granada, pistola, inúmeros armamentos de guerra. Além de tanque de guerra, avião, submarino. Desaparecem o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, desaparecem os grandes impérios e os Estados Unidos surgem como grande potência mundial, como nós aí nos conhecemos hoje. Então, eu pergunto, o que tornou os Estados Unidos um país rico? A Primeira Guerra Mundial, tá bom? É criada a Liga das Nações, que é a irmã da ONU. O que vem a ser a Liga das Nações? Uma organização com o objetivo de impedir novas guerras. Não deu certo, porque pouco tempo depois, em 39, nós temos aí a Segunda Guerra Mundial, tá? Pior ainda do que a primeira. E é assinado um tratado que vai levar à Segunda Guerra Mundial,
assinado o Tratado de Versalhes, na minha opinião, a principal consequência da Primeira Guerra Mundial. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, quem vence é a Tríplice Entente e a Alemanha é obrigada a assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes, onde ela é humilhada e é considerada a única culpada pela Primeira Guerra Mundial. Prestem atenção, o que foi esse Tratado de Versalhes? Um tratado onde os vencedores da guerra, ou seja, a Tríplice Entente, obrigaram a Alemanha a assinar e ela foi considerada a única culpada da Primeira Guerra Mundial. Como que funcionou? A Alemanha ela foi proibido de ter um exército com mais de 100 mil homens, ou seja, o exército dela era bem menor do que Rio Preto. Ela não podia mais produzir armas, ela teve que pagar uma indenização milionária para os países, bilionária na verdade, para os países vencedores. Ela foi considerada a única culpada da guerra. E uma questão, a Alemanha foi considerada a única culpada da guerra. E esse tratado, ele falou alguma coisa da Itália? Vamos lembrar que a Itália mudou de lado para ganhar dinheiro depois da guerra. A Itália era uma perdedora no campo dos vencedores. Como assim, professora? A Itália mudou de lado da guerra e o lado dela venceu. Mas ela não ganhou nada, porque ela era amiguinha da Alemanha antigamente, lembra? A Itália não ganhou nada. Então presta atenção, o Tratado de Versalhes deixou a Alemanha com toda a culpa pela Primeira Guerra Mundial. Ela perdeu território, perdeu armamento, não podia mais ter exército, não podia mais ter armas, teve que pagar muito dinheiro para os vencedores. Foi humilhada. A Alemanha foi humilhada. E a Itália foi lembrada nisso daí? A Itália não ganhou nada. Então nós temos dois países putos da vida com esse tratado. Primeiro, a Alemanha, considerada a única culpada, e a Itália, que foi deixada de lado. E esse ranço que eles ficaram, esse rancor que eles ficaram, é a grande causa da Segunda Guerra Mundial. Pergunta de prova. Como que a Primeira Guerra Mundial levou à Segunda? A Alemanha e a Itália saíram humilhadas após a Primeira Guerra Mundial. Com isso, elas querem revanche. Qual que é a revanche? A Segunda Guerra Mundial. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula, que nós vamos ter prova, ok? Uma boa semana a todos. Beijo!